Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Edilane, Angélica, Jussara, Milene. Sejam bem-vindos aqui na live, queridas. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então. Tão somente creia, e assim será. Que seja uma sexta-feira de alegria, de amor, de paz, de união, de misericórdia, de bondade, de compaixão. Queridos, que seja uma sexta-feira onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Senhor Jesus. Queridos, tire um tempo de qualidade, aproveite que hoje é dia 5 e vá ler o capítulo 5 de Provérbios, os poderosos conselhos que lá encontramos, e também vamos meditar nessa palavra de hoje que a gente encontra lá em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 19 até o versículo 22, e logo após a nossa oração nós vamos entrar nessa palavra, e também logo imediatamente após a nossa oração vamos ler o Salmo 23. Queridos, amados, preciosos, esse é um grande dia. Por quê? Não haverá outro dia 5 de setembro de 2025. Então, queridos, todos os dias, eu falo muito isso aqui na live, nós devemos tomar decisões. Que decisões são essas? Devem ser pautadas sempre em princípios, pautadas sempre na palavra de Deus, se está de acordo ou se não está de acordo. Então, que a gente a cada dia tenha a oportunidade, que a cada dia a gente saiba que é um presente do nosso Senhor Jesus para cada um de nós. E nós podemos, hoje, decidir andar, caminhar junto com Jesus. Caminhar uma vida onde a gente decide seguir a palavra de Deus, simplesmente acreditar e permitir que a palavra guie a nossa vida. Queridos, vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Pai, por ser aquele que ouve o nosso choro, o nosso clamor, ouve o que está se passando no nosso coração. E o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos dá conforto, nos consola, abre um caminho onde parece não haver um caminho. Aquilo que consideramos muitas vezes impossível, o Senhor torna plenamente possível, e nós agradecemos, Pai, porque nada é impossível para o Senhor. Ajude-nos, Pai, nos momentos de aflição, de angústia e até mesmo desespero que às vezes vem dependendo da situação, Senhor. Ajude-nos para que a gente entregue absolutamente em tudo em Suas mãos e descanse, assim como o Senhor pede para a gente fazer. Descanse na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa página em branco, por esse presente maravilhoso chamado vida. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Agradecemos porque o Senhor nos cobre com seu amor, com a sua bondade, com a sua fidelidade. Agradecemos porque a sua fidelidade é o nosso escudo protetor. Nós recebemos e nos alegramos nessa palavra maravilhosa e vitoriosa. Agradecemos porque o Senhor nos conduz em triunfo. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca dá nada além do que possamos suportar. E que a gente entenda, Pai, que tudo é aprendizagem, que tudo nós aprendemos e nos movemos para uma próxima fase. Aquiete, Pai, nosso coração, aquiete a nossa mente, nos momentos onde a turbulência quer aparecer. Senhor, nós cremos que o Senhor é aquele que acalma a tempestade, acalma o vento e que nada é impossível para o Senhor. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão tristes, que estão abatidos, que estão sem rumo. Senhor, nós oramos para que eles sintam o toque santo e transformador do Senhor. Senhor, nós oramos para que eles possam conhecer as maravilhas do seu amor.
Senhor, nós oramos para que eles tenham um coração amolecido e assim, Pai, eles possam permitir, Pai, permitir que grandes obras aconteçam na vida deles. Paizinho, nós oramos por aqueles que estão prostrados nesse momento, tristes, devastados. Nós oramos, Pai, para que eles sejam levantados lá mesmo onde eles estão, Senhor. Levantados pela sua força, pelo seu amor, fazendo aquilo que somente o Senhor, Pai, pode fazer. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor se revela a cada um de nós. Agradecemos, Pai, porque o Senhor não apenas nos ouve, mas é maravilhoso saber que o Senhor quer nos ouvir. Ajude-nos, Pai, a cada dia eliminarmos as inúmeras distrações que vêm para nos afastar do momento de comunhão com o Senhor. Que vêm, Pai, para nos tirar da concentração da nossa vida com o Senhor. Ajude-nos a estarmos, Pai, a termos discernimento, a estarmos atentos, Senhor. Ajude-nos, Pai, a eliminarmos as distrações, mais uma vez pedimos, porque queremos ficarmos focados em tudo que o Senhor nos entregou nesse momento da nossa vida. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por tanto. Nós agradecemos porque somos abençoadas ao sair e abençoadas ao chegar. Agradecemos porque o Senhor nos dá discernimento e a força e a coragem para fazer o que precisa ser feito, independente de querermos ou não. Mas o que precisa ser feito é muito diferente. E sabemos que o Senhor nos dá a força e a coragem necessárias para fazer tudo o que precisa ser feito. Obrigada por tudo, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, o som que sai do nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Paula, Lucine, Eli, Maciele, Joelma, bom dia, queridos. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, dia 5 de setembro de 2025. Você crê nisso, queridos? Não declara, simplesmente acredita. Pergunte-se, o que eu preciso acreditar? Que verdade eu preciso acreditar para que tenha um mover na minha vida? Que verdade eu preciso acreditar? O que eu preciso mudar dentro de mim, dentro da minha mente? Coisas que eu falo, isso é impossível, isso está difícil. Peraí, assim como a gente pensa, é. Então a pergunta que a gente precisa se fazer é o que é que eu preciso fazer, o que eu preciso acreditar para que isso chegue na minha vida, para que isso aconteça na minha vida. E cada vez que você acredita nessa verdade, acredita que é possível, sua mente vai mudando, vai sendo transformada, você vai deixando que a fé guie a sua vida. E você vai ver, queridos, que a fé no nosso Senhor Jesus, ela move montanhas. A fé no nosso Senhor Jesus, ela abre um caminho onde parece não haver um caminho pelos nossos olhos naturais. Então, creia com alegria, creia com gratidão, porque vai acontecer. Pergunte-se, queridos, o que eu preciso acreditar? Que verdade eu preciso acreditar para que tudo mude na minha vida? Porque se você hoje está escolhendo acreditar em algo que é negativo, algo que é ruim, algo que não faz sentido, algo que não cabe na sua vida, algo contrário à palavra de Deus, você entende que você tem o poder de decidir. Então, peraí, se hoje eu estou acreditando nisso, nessa negatividade, então é hora de eu acordar e mudar isso para acreditar na palavra de Deus, acreditar no milagre do Senhor, acreditar que Deus tem um plano bom para mim, acreditar que nada é impossível para Deus, acreditar que Deus me ama, acreditar que Deus tem um plano perfeito para minha vida, acreditar no plano perfeito da salvação do nosso Senhor Jesus, acreditar que que a fidelidade do Senhor é o meu escudo protetor, acreditar que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Todo-Poderoso podem dizer ao Senhor, Tu és meu Deus em quem confio. Você pode crer que desgraça alguma chegará à sua tenda, que você declara em alta voz a palavra do Senhor. Então são escolhas, você decide, eu vou acreditar, é nisso que eu vou focar, eu vou acreditar. Deus está dizendo que é para esquecer o passado, olhar para frente, então é para lá que eu vou, eu não vou ficar olhando para o passado. Peraí, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero andar conforme a palavra, mas eu não saio daquele passado, eu não saio
naquela mente negativa, eu não saio daquilo de achar que acabou, que não tem mais jeito. Então, peraí. Escolha hoje acreditar na palavra de Deus. Escolha hoje acreditar que Deus tem um plano para sua vida. Escolha hoje andar na palavra e acreditar que Deus está dizendo pra gente esquecer o que se foi, não viver no passado. E fala, veja, eu estou fazendo uma coisa nova, olhar para frente, você não reconhece? Então a gente olha para frente e vê aquilo que Deus está fazendo. São escolhas diárias. Então que a gente escolha acreditar na nossa melhor versão, no melhor que Deus pode e quer fazer por nós, em todas as promessas que Deus tem pra gente na Bíblia. Não fique achando que é pro outro, é pra você. É pra você também. Fala, Senhor, eu recebo. Porque às vezes as pessoas ficam, eu vejo só aquele seja abençoado, eu vejo só aquela recebendo ali, eu vejo... Aí tá o erro. Tá olhando pro lado, tá olhando pro outro, ao invés de olhar pro nosso Senhor Jesus. Olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus, caminhe sobre a palavra de Deus. E às vezes as pessoas se perdem exatamente nisso. Porque elas ficam olhando tanto para o outro, o que está acontecendo na vida do outro? O outro está fazendo isso, o outro está sendo abençoado, o outro. E a pessoa esquece da própria vida, a pessoa esquece de olhar para dentro, a pessoa esquece de ter esse direcionamento por parte do Espírito Santo. Ela não permite, o Espírito Santo que habita em nós está lá dizendo, está lá mostrando, mas as pessoas atropelam, queridos, atropelam tudo, todos os sinais. A Bíblia nos ensina que seja a paz o juiz no nosso coração. Então, temos paz? Seguimos. Não temos paz? Não seguimos. Mas muitas vezes as pessoas ignoram completamente a paz de Deus, paz de Cristo no nosso coração. E saem fazendo as coisas do que elas acham que é melhor, do que elas acham que é bom, e elas nem sequer oram. Então, queridos, hoje, nesse dia, que eu nem sei porque estamos falando sobre isso, mas estamos, a live é de Jesus, a gente sabe que Jesus não é endereço, não é verdade? Então, queridos, amados, preciosos, o convite de hoje é para que você decida acreditar na verdade, que é a palavra de Deus. Porque se você está acreditando em alguma coisa ruim, você entende que eu tenho a capacidade de pensar. E por que se eu posso escolher o que pensar, se eu posso escolher andar em paz, se eu posso escolher andar em alegria, se eu posso escolher andar conforme a palavra de Deus, por que eu vou escolher andar fora disso? Qual que é o sentido, qual que é a razão disso? Então que hoje todos que estão ouvindo essas palavras, parem, olhem para dentro e pensem um pouquinho, reflita o que você anda pensando, o que anda guiando a sua vida. E aí, queridos, vou ler aqui, como eu falei para vocês, o Salmo 23. E depois nós vamos entrar na palavra do dia, que está em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 19 até o versículo 22. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes é difícil, queridos, mas é para lá que a gente está indo. Vamos lá. Ainda bem que Jesus é longânimo, né? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Certamente, a sua bondade e a sua fidelidade, me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, o que você acha aí que está faltando na sua vida? O que você acha que você fala assim, está faltando isso, está faltando aquilo? Queridos, saiba que nada é impossível para Deus. E o convite do Senhor é para que a gente acredite. O convite do Senhor é para que a gente deixe a palavra entrar no nosso coração e guiar a nossa vida. Queridos, quantas vezes estamos distraídos demais e a gente se esquece de declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso momento. E de repente você está entendendo que nesse momento falta alguma coisa para a sua vida e você entende que o Senhor é seu pastor e nada
nada te faltará. Por quê? Porque o Senhor não te faltará. Nós vimos ontem, Ele é nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Agora veja, quando a gente declara, quando a gente acredita, como eu falei agora há pouco, quando a gente escolhe acreditar, quando a gente decide acreditar, veja, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então, queridos, antes da gente entrar a palavra lá em Tiago, eu queria lembrar você que o Senhor está com você. Declare em alta voz. Nada vai faltar, porque o Senhor não te faltará. E não apenas isso. Deus nos convida para vivermos uma vida de paz. Vem umas situações que a gente fala, meu Deus, o que é isso, Senhor Jesus? De onde veio isso? Senhor, a gente já sabe, né? Senhor, me mostra. Senhor, me ensina. Senhor, me prepara. Senhor, me reveste de Cristo Jesus, que eu sei que eu sou revestida, eu sei que eu sou revestida de Cristo Jesus. Continue, Senhor, a cada respirar meu, me revestindo do seu poder, da sua glória, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua compaixão, revestidos em Cristo Jesus. Agora veja, querido, que não apenas tudo isso que é maravilhoso da parte do nosso Deus, mas Ele nos faz repousar em verdes pastagens e nos conduz a águas tranquilas. Então, há um lugar de paz, há um lugar de repouso, há um lugar de descanso. Mas estamos muitas vezes tão distraídos com tantas coisas que a gente não deixa a palavra entrar no nosso coração. A gente nem sequer lembra da palavra quando estamos passando por um grande desafio na nossa vida. A gente está pensando naquilo, está pensando naquela pessoa, naquela situação, mas Deus é tão misericordioso que Ele nos convida, fala, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, faça a sua parte, que a minha parte farei eu. E não apenas isso, queridos, o Senhor nos faz repousar. Eu vou dizer mais uma vez, porque a gente precisa entender que Deus, Ele nos leva para esse lugar de descanso. Em verdes pastagens nos faz repousar, Ele nos conduz a águas tranquilas. Um momento de calmaria, um momento de serenidade. Jesus mesmo nos diz, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, queridos, veja que o mundo dá uma paz, dá um tipo de paz. Mas Jesus é claríssimo em dizer que a paz que Ele dá é permanente. A paz que Ele dá é diferente da paz do mundo. E Ele já disse que é nossa. Ela é nossa por direito. Nós precisamos deixar, nós precisamos acreditar nessa verdade maravilhosa e que essa palavra guie a nossa vida. Palavras de paz. E Jesus ainda diz, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E quantas vezes nós estamos com o nosso coração perturbado e tendo medo, apavorados? Mas o convite de Jesus é que a gente volte, se concentre, não perca o nosso foco e entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a gente caminha conforme a palavra do Senhor. Senhor Jesus, então não é para andar com medo, não é para eu andar com meu coração perturbado. Então, se Jesus está dizendo isso, quem sou eu para andar diferente, né, queridos? Amados, vamos lá. Seguindo aqui nossa live, Jesus nosso de cada dia, nessa sexta-feira abençoada, alegre, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 22. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Primeiro, queridos, aqui nós temos um grande aprendizado, né? Que nós temos 2 ouvidos e uma boca.
E muitas vezes a gente fala muito, excede nas palavras que a gente deveria dizer. E tudo bem, Deus sabe que nós somos seres humanos, que a gente erra, que a gente falha, que a gente se empolga, acaba falando mais do que a gente deveria. Porém, ao longo do tempo, né, queridos, nós vamos ficando mais maduros, a gente vai sabendo para quem dizer, por que dizer, pontualmente. Quando a gente fala alguma coisa, a gente já fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. Aí tá essa situação. Então, Deus nos convida, queridos, para que a gente ouça mais e fale menos. Irar-se depois. Mas a Bíblia não diz assim que a gente não vai se irar. Ele diz para a gente ser tardios para irar-se. Ou seja, não pode ser qualquer coisa que irrita a gente. Não pode ser qualquer coisinha que nos tira do prumo. Não pode ser qualquer coisinha, já tô aqui irritada, cheia de ira, já quero destilar essa raiva em cima do A, do B, do C, do D. Tardios para irar-se. Mas a Bíblia aqui não diz, vocês não vão se irar. Mas há um conselho para que a gente, primeiro, tenha isso em mente, que a gente esteja prontos para ouvir. A qualquer momento, a todo instante. Vamos ouvir. Primeira coisa, eu tenho 2 ouvidos, então eu vou ouvir. Tardios para falar. Então, primeiro ouve tudo, depois fala. É um desafio? É um desafio. Mas todos os dias nós podemos aprender. E veja que aí na sequência está assim, e tardios para irar-se. Quantas vezes, queridos, a gente está ali irado com alguma coisa, com alguma raiva, chateados com alguma coisa, que a gente nem ouviu a outra pessoa, que a gente nem parou para ouvir, e a gente já sai se irando, tomando as dores daquela pessoa que contou daquela história e tal. Mas a Bíblia nos convida para a gente lembrar dessa palavra, de ouvir. Primeiro a gente ouve, aí seja tardio para falar. E na sequência, tardios para irar-se. Ou seja, o grande aprendizado aqui, queridos, é que a gente não se permita irar-se por qualquer coisa. Vai acontecer, vão acontecer situações, é claro que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, porém, a gente se posiciona, a gente não fica curvado ali diante daquela situação, não, a gente se posiciona como filhos amados de Deus que não aceita esse tipo de coisa na nossa vida, seja lá o que for. Tardios para irar-se, nós vamos, pode ser que aconteça, porém, não é qualquer coisa que pode deixar a gente com raiva. Tem gente que você fala e a pessoa se irrita com a sua voz. Então, assim, queridos, que a gente... E pra gente também, tem gente que fala e a gente fica Então, que a gente seja tardios. Agora, claro que Deus sabe que todos nós temos um limite ali, né, de determinada história, de determinada situação, com determinada pessoa. E o Senhor nos convida para sempre lembrarmos disso. Ouve mais, fala menos e se ire depois de tudo isso. Agora, aqui a gente também vê, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Senhor nos convida, queridos, para entregarmos nas mãos dele toda e qualquer situação. A gente faz a nossa parte, a gente faz o natural, seja lá o que for, esse aqui está ao meu alcance. Então, isso aqui eu vou fazer. Agora, peraí, esse aqui só o Senhor pode fazer. E ele vai fazer, porque a gente vai entregar nas mãos dele. E continuando aqui, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, veja que há um comando aqui da gente se livrar de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Então, que a gente esteja atento. Peraí, o que eu estou andando com impureza moral? Maldade. Vamos ajustar isso. Vamos ajustar isso, queridos. E também, quando você detectar uma pessoa assim perto de você, saia, queridos. Ore por essa pessoa, abençoa, porque Jesus pede para a gente orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Ora por essa pessoa, abençoa a vida dessa pessoa e que ela siga o caminho dela, queridos. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Queridos, quantas vezes as pessoas resistem à palavra de Deus? Como eu falei lá no início, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo as promessas de Deus, mas elas não se permitem viver as promessas de Deus.
elas não se entregam, elas não cedem, porque elas estão com o coração orgulhoso, se achando os donos da razão, estão com aquele coração que resiste a qualquer palavra, estão com aquele coração que resiste a qualquer conselho, estão com aquele coração duro que resiste a qualquer conselho, estão com aquele coração endurecido. Mas veja o que a palavra nos diz: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Então, Deus já nos deu plena habilidade e capacidade, queridos. Tudo que Deus diz pra gente, tudo que está escrito na palavra de Deus, que há esse comando, Deus já nos deu a capacidade e habilidade de seguir por esse caminho, de andar conforme essa palavra. Então, nós fazemos, como eu falei lá no início, escolhas diárias. Então, você fala, eu decido acreditar nessa, é a verdade. E essa é a verdade que eu vou acreditar. Então, eu não vou resistir, eu vou permitir que a palavra entre na minha vida e guie toda a minha vida. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E já é aqui o versículo 22, onde a gente vê do capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Queridos, as ações falam mais do que 1000 palavras. Então, todas as vezes, queridos, que a gente está ali falando, achando que tá, nossa, palavras eloquentes, discursos cheios de frases de efeito, e achamos que assim estamos impactando aquela outra pessoa. Veja, mas aí a nossa vida prática é completamente fora, em tudo, em absolutamente tudo, em todos os pilares da nossa vida é completamente fora da palavra de Deus. Veja que a gente não está enganando ninguém a não ser nós mesmos, porque aqui está escrito, e nós acreditamos na palavra de Deus, que a gente seja praticante da palavra. Então nós ouvimos essa palavra hoje, meditamos no Salmo 20, declaramos o Salmo 23, nós estamos refletindo Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 22. Eu aprendi aqui essa palavra, uma coisa é quando a gente não sabe. Eu aprendi com essa palavra, então eu vou colocar em prática. Tem gente que fica ouvindo a palavra, ouvindo, mas a vida dela é completamente diferente, ela não escolhe caminhar conforme a palavra de Deus, ela não vive a palavra de Deus. Mas o convite de Deus é que é para a gente decidir viver a palavra de Deus em tudo o que a gente faz. Então, queridos, que a gente não engane a nós mesmos, mas que a gente pratique a palavra e que a gente não apenas seja ouvintes. Ouviu a palavra? Já coloca em prática. Já escolhe alguma coisa, fala, não, hoje é o dia que eu vou orar para aquela pessoa. Hoje é o dia que eu vou abençoar aquela pessoa. Aquela pessoa está perseguindo, está caluniando, está isso, está aquilo. Mas eu vou lá, Lucas 6, e vejo lá o que Jesus diz que é para fazer com pessoas assim. E eu vou fazer, eu vou orar, eu vou abençoar. O que não significa querer ter perto. O que não significa querer conviver. Mas sim orar e abençoar, porque a Bíblia nos diz que nós devemos fazer isso. E assim a gente faz, queridos. Então, ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Leia o que está escrito, veja o que Deus vai falar no seu coração e você coloca em prática na sequência. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Que vocês tenham todos, queridos, um final de semana abençoado, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, domingo abençoado. E a gente se encontra aqui na segunda-feira do nosso Jesus Nosso de cada dia. E muito obrigada a todos que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada. Vocês tenham dias alegres, de sucesso, de prosperidade, de coisas boas, e que você seja um colecionador de testemunhos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Um beijo, até semana que vem, queridos. Luciene, amém. Simone, Márcia, Mário, Ciele, Dilane, Angélica, amém, amém, minha querida, obrigada. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Obrigada, Angélica, querida. Vlad, Cristina, Kátia, e o Filho do Rei, Maria, Jacaré, Miriam,
Ivanete, Kailane, Deia, que bom, minha amiga, você aqui com a gente. Caroline, Dritábata, Vânia, Mari, Silvana, Gabriele, Joelma, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Em breve o livro do Rubi, queridos, que nós cremos que será um best-seller mundial, em nome de Jesus. Lição, Gaiola, do Grau, Filândia, Daiane, Ju, Karina, Simone, Jardel, Neto, Evandro, amém, Joelma, André, Marisa, Marcinha, Sueli, Paulo, Pri, Diogo e todos vocês, queridos, que estiveram aqui na live. Obrigada, até segunda, em nome de Jesus.